Boa noite, irmãos, a paz de Cristo. Estamos entrando aí, bem pontual. Aleluia. Queria dar as boas-vindas para quem está começando a se conectar conosco. Dá tempo ainda de você convidar mais pessoas para esse tempo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tô usando o fone de ouvido só para saber se tá tudo bem. Sejam bem-vindos nessa noite. Vocês não sabem como eu tô feliz nessa noite de ter o pastor Edilson de Lira com a gente, pessoal. Eu não sei se você entende o nível, né, o calibre de ministro que ele é, né, de pastor que ele é. E a gente está muito feliz, né, por ele ter atendido esse convite. Eu estou com muita expectativa e muito mesmo, né, para ter um tempo maravilhoso. O pessoal já está se conectando aí, pessoal do Verbo da Vida de Interlagos, olha aí que bênção. Glória a Deus. Dá tempo ainda de você convidar mais pessoas, né? Será uma noite brilhante, eu tenho certeza disso. Você não vai se arrepender de se conectar com a gente. Meu amigo Durval aí, olha aí que bênção. Nice, lá de Salvador, sejam muito bem-vindos. A gente está começando a nossa conversa franca. Sobe aí a hashtag, convide pessoas. A Mísia, minha amiga querida, entrando também. Pessoal lá de Sorocaba, que bênção, gente. Então, enquanto vocês vão convidando pessoas, né? Vão aí chamando os amigos. Deixa eu só falar um pouquinho, né? Eu tenho a honra de ter hoje o pastor Edilson de Lira com a gente. Ele é um grande homem de Deus. Ele é o pastor lá da Igreja Verbo da Vida em Petrolina. Esposo, né? Marido da nossa querida Mísia, né? Minha grande amiga. E pai da Lisa Antonella, aquela fofura, é um pedacinho de fofura, ela é muito linda, né? Então, pastor Edilson de Lira, ele também é um dos nossos supervisores, né, do ministério, e atualmente ele supervisiona mais de 30 obras, viu? E além dessas, né, ele ainda supervisiona obras fora do Brasil. Então, você sabe, você vai receber muito hoje, porque é um homem experimentado na palavra, né, que tem um ministério marcante. É bem interessante, né, a igreja dele, né, eu já fui lá várias vezes, é uma igreja fantástica. O povo, né, de Petrolina é um povo lindo, um povo maravilhoso. E o pastor Edilson, ele também faz um trabalho, né, de mentoreamento para pastores, né, para ministros, para empreendedores também. Ele tem assim uma veia muito forte, uma unção forte mesmo nessa área de liderança, né? Então não é só a liderança eclesiástica, mas ele chega a tocar lideranças mesmo em todos os setores, né? Com empreendedores. É bem interessante a unção de Deus operando na vida dele, né? Então vai ser poder mesmo, Cleide, vai ser poder mesmo, né? A gente tem o pessoal lá da Bolívia que está participando, eu tenho certeza que é o pessoal conectado aí com o pastor Edilson de Lira, que já está se conectando aí. Então, gente, como eu falei, né, ele é uma grande bênção. Outra coisa, né, são tantas as credenciais de pastor Edilson de Lira que se eu fosse falar tudo, a gente ia ficar aqui a noite toda só para falar das coisas, né, dos grandes feitos que ele tem feito, claro, pela graça de Deus, né? Não estamos aqui exaltando o homem, mas exaltando mesmo a graça, né? Paulo, ele diz, eu glorifico o meu ministério, e a gente quer aqui só exaltar a graça de Deus que opera na vida do pastor Edilson. Ele foi aquele que encabeçou aquele movimento hashtag Igreja é Saúde. Eu não sei se você percebeu, né, ou participou, né? Quem aí participou dessa hashtag Igreja é Saúde? Me avisa aí, para eu ver se não tem muita gente aqui que participou dessa hashtag, né? E foi o pastor Edilson que encabeçou esse movimento e foi mesmo mandando uma mensagem, né, para as nossas autoridades governamentais sobre a relevância da igreja na nossa sociedade, né? Então, assim, ele é uma voz para essa geração.
é uma pessoa super simples, humilde, muito especial. Ele e Mísia são amigos queridos, né? Eu tenho uma admiração muito grande por eles, né, como casal. Mísia é uma pregadora maravilhosa, eu tenho certeza que vocês conhecem. E olha só, se você me segue, né, e não segue o pastor Edilson de Lira, que eu acho muito difícil, mas se você não segue ele ainda, viu, dá uma entrada lá no Instagram dele, né, ele também tem um site, o website dele, Pastor Edilson de Lira. Eu vou até deixar ele falar um pouquinho mais sobre esse projeto de mentoreamento que é o Maximize, né? Quando ele entrar aí ao vivo com a gente, tá bom? E aí ele vai poder falar um pouquinho melhor a respeito, né, desse projeto que abençoa, né, tantas pessoas. E você sabe, né, como a nossa conversa franca tem sido sobre a eclésia, né, a igreja. O convidado de hoje é muito especial justamente porque, né, dentro desse tema que é tão pertinente, né, ele faz um trabalho brilhante de mentoreamento mesmo com ministros, com pastores, como eu já falei. E é o que a Bíblia fala a respeito, né, de pessoas sendo levantadas no corpo de Cristo, né, o aperfeiçoamento dos santos, né, o desempenho do seu serviço. Então é maravilhoso, né, receber da unção da vida dele nessa noite, justamente porque ele é uma pessoa que visa muito esse aperfeiçoamento dos santos, né? Você, quando chega na igreja, quando está lá na igreja, você é impactada. Eu sou, toda vez que eu vou lá, impactada, inspirado por Deus, realmente, né? Para tocar a vida de pessoas. Então, assim, sem mais demora, né? A gente não quer perder muito tempo aqui. Eu quero realmente receber que você. Então, já vamos convidá-lo para ele estar participando com a gente nessa noite. Eita glória! Olá, Pastor! Sheila. Oi, Tudo na pastor! paz? Tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa conversa franca. Eu estou muito honrada de ter você aqui comigo. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Eu sei que você é um homem muito importante e também muito ocupado e pegar esse tempinho do seu precioso tempo para nos abençoar nessa noite. Eu estou até sem palavras. Muito obrigada. Para mim é uma alegria muito grande. Espero que todos estejam me ouvindo bem. E já que a gente tem uma conversa franca, então eu quero falar de um lugar de intimidade. E aqui a gente está no quarto da Liz. Eu sempre falo isso no começo das Oh! nossas lives. E tenho certeza que você que está assistindo vai ser tremendamente abençoado. Dá tempo de convidar mais gente. Amém, que bênção, glória a Deus. Pessoal que está aí nos assistindo, se conectando com a gente, eu até esqueci de mencionar, estou tão nervosa, né, de receber o pastor, que eu queria, né, assim, eu até fixei aí o comentário, porque é uma grande oportunidade que a gente tem, né, de semear na vida dele, no ministério dele. Tem um PicPay aí que foi disponibilizado para abençoar você, né? Não é ele que vai ser abençoado, não é você, porque melhor coisa é dar do que receber, né? Então, por favor, faça uso aí dessas informações, semeie na vida dele. Ele é uma grande bênção, tem avançado com a obra de Deus aí no sertão de Pernambuco, né? Na região de Petrolina e além, né? Porque já está em Bolívia e daqui a pouco em outros países do mundo também. Então, a sua oferta na vida dele não é uma terra improdutiva, não. Vai dar muitos frutos, né? E você vai ser grandemente abençoado. Tem uma conta do Banco do Bradesco aí, que é a conta do Maximize, que é do projeto dele. Se você precisar de mais informações, entra lá no meu direct e me pergunte aí o que você precisar para fazer essa oferta chegar nas mãos dele, ok? Pastor, eu queria te deixar bem livre, né? Bem à vontade mesmo para fluir. A gente tem muita fome e sede para te ouvir, porque a sabedoria de Deus destila dos teus lábios. Amém, Sheila. Para mim, como eu já disse, é uma honra muito grande poder falar para a sua audiência e eu queria também expressar a gratidão que eu tenho em participar. Eu acompanhei as transmissões com o Keith Butler, com o Scott Webb, acompanhei um pouco da sua introdução ao meu respeito e espero que ela possa ser correspondida com as minhas palavras. A responsabilidade ficou maior. Esse assunto de eclésia é um assunto que não apenas chama a minha atenção,
mas um assunto que também desperta a minha paixão. Eu sou um apaixonado por esse projeto chamado igreja. De fato, eu entendo que a igreja é a resposta de Deus para o homem na nova aliança. Muito E bom. uma das vantagens que a gente tem aqui no Instagram é que nós temos a interatividade. Então, eu vou tentar falar um pouco menos para a gente ouvir as perguntas, ler aqui, e aí, dependendo de como essa conversa seguir, a gente vai respondendo alguns questionamentos eventuais sobre esse tema. Mas eu queria propriamente falar sobre a palavra eclésia em si, porque é uma palavra muitas vezes mal interpretada ou às vezes pouco interpretada. Quando a gente pega a etimologia, a origem desta palavra grega, na Bíblia, no Novo Testamento, é assim que está igreja, palavra portuguesa igreja, eclésia. E quando nós vamos para um dicionário de grego, nós vemos que essa palavra quer dizer ajuntamento, quer dizer chamados de fora ou chamados para fora. Mas o contexto desta palavra é muito mais do que um mero ajuntamento. Esse período de pandemia, que de alguma forma limitou o ajuntamento das igrejas, fez com que pastores, que os cristãos, de uma forma geral, refletissem mais sobre esse papel extra-ajuntamento de uma igreja. Ou seja, os cultos são muito importantes e eu ouvi muitas mensagens nessa série sobre a importância do congregar, seja online ou presencial, quando essa possibilidade já está presente na sua região. Mas eu entendo que igreja é muito mais do que um templo, muito mais do que uma localidade, muito mais do que um ajuntamento físico de pessoas. E para a gente entender o que Jesus de fato queria dizer quando ele falou a respeito de igreja, para a gente entender sobre igreja, a gente precisa ver o que o dono da igreja falou sobre ela. E o dono da igreja, Jesus Cristo, falou sobre igreja pela primeira vez na Bíblia, diretamente em Mateus, no capítulo 16, perdão. E eu quero que você leia comigo essa passagem. E eu creio que vamos tirar alguns ensinamentos importantes. Agora, eu gostaria que você que está assistindo pudesse ver essa passagem da perspectiva dos bastidores. Eu vou fazer um exercício com você e eu quero que você imagine que você é Jesus Cristo. Você está aqui no auge do seu ministério, você levantou os seus 12 discípulos e finalmente você vai revelar para eles o plano que você tem para o homem nessa nova e superior aliança. Você vai apresentar para eles o que a Bíblia diz, que era o mistério que estava oculto desde as gerações antigas. Você vai apresentar para os seus discípulos a igreja. Eu pergunto a você, como você iria se preparar para esse momento? Que cenário você iria escolher para fazer esse anúncio? Talvez alguns pensassem, eu iria escolher Jerusalém. Jerusalém era a capital de Israel. Jerusalém foi uma terra onde muitos profetas se levantaram. Jerusalém era o lugar onde os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, o povo que esperava o Messias, estava lá como centro do poder religioso do Antigo Testamento. Talvez outros pensassem, eu vou escolher Belém, já que Cristo é o cabeça da igreja e Jesus ele veio de Belém, essa é a cidade ideal para que ele pudesse fazer o anúncio pela primeira vez da palavra igreja, da igreja como um todo. O fato é que quando nós olhamos para a Bíblia, em Mateus, no capítulo 16, e você vai entender daqui a pouquinho porque a gente está falando isso, a Bíblia diz no versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? A pergunta, em outras palavras, é, o que é que o povo está dizendo que eu sou? O que é que o povo está dizendo que o Messias é? Quem é o filho do homem na opinião do povo? Quem é Jesus para você? E aí eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Normalmente, quando a gente pergunta hoje no mundo quem é Jesus, as pessoas respondem quem foi Jesus. E é interessante perceber isso porque mais na frente, no versículo 15, Jesus pergunta, mas vós, continuou ele,
quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo não era apenas o sobrenome de Jesus. Cristo significa ungido, o escolhido. Pedro estava dizendo, em outras palavras, você é o cara. Você é a pessoa que a gente estava esperando. Você é a resposta para a humanidade. Você é aquele enviado por Deus, ungido e capacitado por Deus para restaurar a humanidade. Aquele que vai cumprir todas as promessas. E aí Jesus vem com, na minha opinião, uma das revelações mais poderosas de toda a Bíblia. Ele diz: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E aqui vem a revelação. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero que você perceba o que diz o versículo 13, porque lá no versículo 13, a localidade é muito importante. Jesus escolheu a cidade de Cesareia de Filipe, ou de Filipos, para anunciar a respeito da criação da igreja, do nascimento da igreja. Ele não escolheu uma cidade hebraica, ele escolheu uma cidade romana. Cesareia era a cidade dos Césares, a cidade dos imperadores romanos. Se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que nesta cidade nós tínhamos o panteão romano, o templo dos deuses. Os romanos, eles conquistavam vários povos, eles eram um império expansionista. Eles venciam guerras, conquistavam reinos e assimilavam as religiões destes reinos. Era um lugar de muita idolatria. Os templos de Baal estavam lá em Cesareia de Filipos. Lá em Cesareia de Filipe tinham também estátuas de todos os imperadores, de Otávio, de Augusto, os imperadores de Roma que eram adorados como deuses. Por que Jesus escolheu esse lugar? Se você lembrar dos judeus, você vai ver que eles não gostavam muito de se misturar. Aquele lugar, para Pedro, para João, para Tiago, muito provavelmente era um lugar imundo, era um lugar sujo, era um lugar que eles não gostariam de estar presentes. E o interessante em olhar para a história, e você vai entender onde é que a gente vai chegar aqui, é que o Império Romano vivia de conquistas. Hoje a gente sabe, quando você estuda militarismo, que uma guerra é feita de duas etapas. Nós temos o hard power, ou o poder duro, e o soft power. O que é que isso quer dizer? Para você vencer uma guerra, você tem o hard power, que é enviar tanques, enviar artilharia, enviar aviões, tem a ver com sangue, tem a ver com bombas, é aquela guerra que a gente está acostumado a ver nos noticiários. Mas as nações descobriram, isso não foi recentemente, há muito tempo atrás, que nem sempre você precisa enviar soldados para ganhar uma guerra. Existe o soft power, ou poder suave. O que é que esse poder faz? Esse poder, ele é uma dominação cultural. O que é que Roma fazia? Quando Roma vencia um reino, ela não destruía aquele reino. Se você subjugasse um reino, era uma questão de tempo. Aquele reino subjugado iria se rebelar, porque eles não se viam como romanos. Mas o Império Romano começou a desenvolver uma estratégia. Eles ganhavam um reino em uma guerra com seu hard power, e depois eles separavam um grupo de romanos, cidadãos romanos, que amavam a sua nação, que amavam a sua cultura. Os melhores médicos, os melhores advogados, os melhores filósofos, os melhores formadores de opinião, políticos, empreendedores daqueles dias, cientistas. E esse grupo de romanos era enviado para aquele reino vencido. O que eles iam fazer naquele reino vencido? Eles iriam ensinar para aqueles que eles chamavam de bárbaros a cultura romana, as artes romanas, a medicina romana, a filosofia romana. Eles iam ensinar a história romana. E aos poucos, com esse soft power, eles iriam fazer com que aquele reino vencido desejasse, sonhasse se tornar cidadão romano. E uma vez que aquela população se tornasse cidadão romano, ele não iria mais querer se rebelar contra Roma. Por que eu vou querer me rebelar contra um reino se eu sou parte dele agora? Por que me rebelar contra Roma se eu sou um cidadão romano?
Isso é globalização. Isso é o que, por exemplo, os Estados Unidos fazem hoje em muitos lugares. Eles sabem que eles não precisam enviar tanques de guerra para todas as nações. Eles podem enviar o cinema. E aí no cinema você vai ver a supremacia do exército americano, aquele filme com a bandeira lá dos Estados Unidos e uma nação por trás explodindo, porque um super soldado americano venceu toda aquela nação. E todo mundo sonha em ter um green card, em ser um cidadão americano. Você não vai lutar contra aquilo que é a sua aspiração de fazer parte. Roma já empregava esse método. Agora, o interessante é que Jesus escolheu essa cidade dos romanos, ele lembrou desse método romano de dominação cultural. E então, Jesus escolheu uma palavra para a igreja. Eu não sei se você que está assistindo essa live já parou para pensar a respeito disso, mas a palavra eclésia não é uma palavra do Antigo Testamento. É uma palavra grega. Porque eclésia era o nome que essa assembleia de romanos, que ia para um reino vencido, recebia. A eclésia romana. Então, imagina aqui um making of, os bastidores daquela cena de Jesus com os seus discípulos. Os discípulos estavam incomodados naquela cidade. O que é que o mestre veio fazer aqui? E aí Jesus olha para aquelas estátuas dos Césares, para aquele panteão romano, para aquela mistura cultural, aquele caldeirão de ideias e misturas. E ele diz, olha, eu também vou montar a minha eclésia. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Jesus estava fazendo um trocadilho com as palavras romanas, porque da mesma forma que Roma primeiro ganha uma guerra com a força bruta, com hard power, para depois trazer uma dominação cultural para aqueles vencidos quererem se tornar parte do seu reino, Jesus também estava dizendo, olha, eu vou vencer o diabo, eu vou rasgar o escrito de dívida do pecado na cruz. Mas uma vez que o meu reino vencer essa situação, eu vou enviar o meu time de elite para influenciar o mundo com os meus valores, para influenciar o mundo com a minha cultura. E assim como Roma envia intelectuais para que as pessoas queiram saber sobre as artes de Roma, sobre a medicina de Roma, sobre a cultura de Roma, eu vou enviar os meus melhores. Roma não enviava os piores, enviava o seu time de elite. E aí nós entendemos que igreja não tem a ver com um clube social, igreja não tem a ver com uma instituição jurídica, um CNPJ, um prédio. Eclésia, na verdade, era uma estratégia de guerra, era uma estratégia de dominação, uma estratégia de expandir o reino de Deus, onde ele estava formando embaixadores que seriam a porta de entrada para uma nova cultura, para uma nova forma de se viver. Assim como depois dessa dominação cultural, as pessoas conquistadas queriam se tornar cidadão romano, assim também aqueles que faziam parte da eclésia de Cristo, os enviados de Jesus, iriam influenciar todas as áreas da sociedade para que as pessoas quisessem fazer parte deste reino que nós chamamos de igreja, o reino de Deus. E é importante colocar esse conceito, porque faz a gente perceber que igreja é muito mais do que um mero ajuntamento de pessoas. Nós estamos aqui com uma função muito clara. A igreja, assim como Jesus fez, deve se misturar com aquelas áreas que normalmente nós dizemos que são mundanas, que são seculares, um termo que não existe na Bíblia, fazendo distinção entre o que é secular e o que é religioso. Quando a gente entende essa estratégia da eclésia, nós vamos ver que, na verdade, Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não apenas para fazer cultos avivados dentro dos templos religiosos, mas ele enviou apóstolos para os negócios, ele enviou profetas para a educação, ele enviou mestres dentro do cenário político. A igreja foi levantada para inspirar essa sociedade, para que as pessoas queiram fazer parte do reino de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. E se não entendermos esse conceito de eclésia, nós estamos limitando o potencial da igreja. Nós estamos limitando essa multiforme graça de Deus, esse ministério chamado igreja, que foi levantado nessa terra para impactar, para transformar a sociedade.
a igreja ela tem moldado a sociedade ao longo dos séculos. Seja alguém cristão ou não, essa pessoa há de reconhecer que nós fazemos parte de uma cultura que é resultado da igreja. Mas em algum momento a igreja perdeu esse protagonismo. Em algum momento a gente deixou de ser uma voz para o mundo e passou a se tornar um eco. Em algum momento a igreja começou a querer apenas responder ao que o mundo está dizendo, ao invés de responder aos anseios de Deus, aos desejos de Deus para a sua geração. Nós não estamos aqui apenas para ficar dando resposta em nome de alguma coisa que acontece lá fora, para ficar dando posicionamentos para a sociedade a respeito do episódio A, a respeito do episódio B. Nós estamos aqui para influenciar, por exemplo, a política. A Bíblia diz que nós somos levantados para resplandecer no meio de uma geração corrompida e perversa, retendo firmemente a palavra da verdade. Essa é uma das funções da igreja. A igreja, como Paulo diz, quando escreveu ao jovem pastor Timóteo, certa vez em uma das suas cartas, ele disse: olha, eu estou te escrevendo isso para que, se eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja, coluna e sustentação da verdade. No mundo cheio de relativos, nós temos a igreja como um absoluto. No mundo onde as pessoas estão mergulhadas numa falta de conhecimento, numa falta de entendimento sobre o que é a verdade, a igreja está como um bastião da verdade. Jesus, certa vez, falou também em Mateus, no capítulo 5, que não se pode colocar uma cidade, ou não se pode colocar uma cidade iluminada para que as pessoas vejam e esconder essa cidade. Em outras palavras, Jesus estava falando sobre a igreja, uma cidade iluminada em um monte alto. Nos dias de Jesus Cristo, a gente não tinha as estradas que a gente tem, a gente não tinha os postes de iluminação que a gente tem. Então, viajar à noite era muito perigoso. Um viajante à noite, ele estava totalmente no escuro, ele poderia ser assaltado, ele não teria uma segurança de um lugar para comer, para repousar. Então, as cidades normalmente eram construídas em lugares altos. E quando aquelas cidades acendiam as suas tochas à noite, qualquer viajante poderia ver de muito longe. E quando ele estava cansado da sua rota, ele via aquela luz lá de cima e ele entendia: se eu for nessa direção, eu vou encontrar um lugar onde eu tenho proteção, onde eu tenho provisão, onde eu tenho descanso. E o que Jesus estava dizendo é isso: no meio de uma geração em trevas, a igreja continua como um protagonismo, como uma luz, onde as pessoas vão poder olhar e vão dizer: ali eu encontro proteção, ali eu encontro provisão, ali eu encontro descanso para minha alma, para minha família, para minha vida como um todo. A igreja deve influenciar a sociedade. Nós não devemos ser um eco. Eu falei sobre isso. Esse tempo de Covid, por exemplo, ele mostrou ainda mais a importância da igreja. E por isso a gente teve essa percepção de falar como a igreja é saúde para a sociedade. Durante esse período, por exemplo, a nossa igreja produziu mais de 80 mil máscaras para os hospitais da nossa região, Petrolina, Juazeiro, Vale do São Francisco. E nós começamos a perceber um fenômeno interessante. Muitas cidades vizinhas não estavam entrando em contato primeiro com as suas secretarias de saúde, estavam ligando para a igreja, perguntando se a igreja poderia fornecer material para os seus hospitais. Recentemente, a gente esteve na Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univácio, aqui na nossa região, conversando com a reitoria desta universidade, e eles propuseram que a gente iniciasse uma nova disciplina no curso de medicina daquela cidade: espiritualidade e saúde. E vai ser ensinado para medicina, para farmácia, para fisioterapia, para enfermagem, para psicologia. Recentemente, nós fomos convidados pela prefeitura da nossa cidade para que, como pastor, nós pudéssemos dar um diagnóstico para ele, da nossa cidade, o que os cristãos veem na cidade de Petrolina, que sugestões o meio evangélico tem para um político na nossa região. Eu não estou falando isso para exaltar o trabalho da nossa igreja, mas se eu estou falando, eu vou dar os nossos exemplos. Provavelmente você, pastor, que está nos assistindo, tem muitos exemplos de como a igreja pode ser um benefício para a sociedade. Mas o fato é que durante muito tempo a igreja se escondeu, durante muito tempo a igreja se retraiu.
e achou que não deveria se envolver nesses setores, não deveria se envolver nessas áreas, mas chegou o tempo de entendermos. E a pandemia, de uma certa forma, que fez um movimento para fora, fez a gente despertar ainda mais para essa realidade. Nós somos responsáveis pelo destino da nossa nação, você, pastor, mas não apenas o pastor. Eu falo para qualquer pessoa que faz parte de uma igreja. Você é responsável pelo destino, pelo desfecho que a sua cidade está tendo. Eu pergunto a você, a sua cidade é diferente por causa da sua igreja? Se a sua igreja saísse dessa cidade, iria fazer alguma diferença para essa cidade? A cidade iria sentir falta, iria dizer, olha, aquele povo não está mais aqui. A nossa cidade não é mais a mesma. Seria para melhor ou seria para pior? Nós precisamos entender, e eu falo isso como pastor, com toda a responsabilidade naquilo que eu vou falar agora. Por muito tempo, a igreja, ela discipulou frequentadores de culto. Por muito tempo, a igreja discipulou pessoas que eram treinadas para se comportarem em um culto. Mas o Chris Vallotton, certa vez, o autor de muitos livros interessantes, como Chuva Abundante, eu recomendo sobre esse assunto, da Bethel Church, ele disse que é muito difícil você treinar um animal para o zoológico e querer que ele se dê bem na selva. O que é que ele estava dizendo com isso? É que é muito difícil a gente treinar o crente para a igreja e esperar que ele se dê bem no mundo. Na verdade, às vezes nós temos pessoas que elas são muito espirituais dentro da igreja, dentro dos seus cultos. Mas será que aquele profeta que prega tão bem num púlpito, ele é esse mesmo profeta e ele flui com essa mesma unção num shopping center, numa faculdade, numa reunião com não cristãos em uma casa? Na verdade, durante muito tempo a igreja viveu numa bolha. Eu posso chamar isso de bolha evangélica. E a gente tem aquela sensação de que uma vez que eu nasci de novo, uma vez que eu fiz parte do grupo de crentes, eu devo me afastar do mundo. A gente começou a entender errado a questão da santidade, achando que santidade significa se isolar. Santidade é ser separado no sentido de você ser de alguém. Mas eu costumo dizer que a igreja deve estar para o mundo, assim como um barco deve estar para a água. Se o barco estiver fora da água, ele está fora do seu propósito. Ou ele está em manutenção, ou ele está no lugar errado. Mas se o barco estiver na água, ele está fazendo o que ele foi chamado para fazer. Agora tem um detalhe: se o barco estiver na água, ele está fazendo o que ele foi chamado para fazer. Mas se a água estiver no barco, o barco vai naufragar. Essa é a relação da igreja para o mundo. A igreja precisa estar no mundo e não se isolar dele. Se a igreja está no mundo, está influenciando pessoas, está fazendo o seu papel. Se o mundo entra na igreja, a igreja vai naufragar. Então, estar no mundo não significa que você vai ser mundano. De live, Sheila, eu já falei demais e eu vou deixar agora que o pessoal possa também interagir, possa perguntar, a não ser que você tenha também uma programação diferente. Não, não, a gente está aqui para te ouvir. Uau! Eu queria que o pessoal começasse aí a, né, mandar as perguntas. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, aproveita, gente, esse homem de Deus aí, aproveita e suga tudo. Pastor, que explicação poderosa essa da eclésia, né? É fantástico, né? Essa questão da doutrinação, né? Dentro de uma cultura, né? Nós somos essa eclésia, né? Esse exército de Deus que fomos chamados para trazer os ensinamentos do reino, né? Que coisa poderosa isso. O pessoal está me ouvindo bem? Tá tudo certo? Ok. Que bênção. Alguém tem alguma pergunta? Pastor, eu sei que você tem. Eu vou começar fazendo a minha pergunta, né? Enquanto o pessoal aí vai se aquecendo as turbinas, né? Eu sei que o seu trabalho, né? E parte mesmo do seu chamado, talvez a parte mais latente, né? Do seu chamado
seja mesmo desse aperfeiçoamento dos santos, né? De inspirar pessoas. Eu não estou só falando de lideranças, né? Mas também do crente, né? Que normal dentro da igreja, que é conectado a uma igreja local, né? Uma das coisas que dos objetivos dessa live é de trazer mesmo entendimento a respeito da igreja local, né? Que as pessoas às vezes deixam de lado assim tão facilmente, né? Como né, para você, como pastor, esse trabalho desse desempenho, né, do serviço da obra do Senhor, essa questão do aperfeiçoamento, né, dos santos. Como é que você faz para ser eficaz nesse sentido? Porque como pastor, eu imagino que você, né, com certeza saiba da sua missão como pastor, né, de levantar pessoas, de discipulá-las, né, de fazer com que elas entrem nos seus chamados, descubram, né, qual é o seu propósito. Como é que você faz, né? Qual é a arte, né, que você usa, além do Espírito Santo? Moça, fala pra gente, né? Eu sei que é o Espírito Santo, que é a unção, mas aí dá as definições pra gente. Amém. Eu acredito que essa arte ela foi desenvolvida pelo autor da igreja, lá em Efésios, no capítulo 4 e versículo 11. A Bíblia diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. E então, usando essa sua expressão, ele diz: tendo em vista, ou com a finalidade de, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Essa afirmação, ela traz para mim um paradigma do que é a igreja. Porque a maioria das pessoas pensa, culturalmente falando, que o papel do pastor é fazer a obra da igreja, é fazer o ministério da igreja. Ou seja, eu dizimo para pagar o pastor, para o pastor fazer o trabalho da igreja. E eu vou ser o espectador da igreja, eu vou ser o beneficiário do trabalho desse pastor. Na verdade, o papel do pastor não é fazer a obra. O papel do pastor é aperfeiçoar os santos para fazer a obra. O que a Bíblia está dizendo é que os dons ministeriais foram levantados por Jesus Cristo para preparar os santos. Quem são os santos? São todos aqueles que nasceram de novo. São todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então, os 5 dons ministeriais aperfeiçoam os santos para o desempenho do ministério. Quando a igreja entende isso, eu acredito que essa é uma chave poderosa para a eclésia poder liberar essa multiforme graça e poder ser essa influência, essa inspiração para todos os setores da sociedade. Em outras palavras, o meu papel não é fazer todo o ministério. Na verdade, se eu fizer o ministério, de alguma forma eu vou impedir que alguém faça. Porque eu vejo muitos pastores dizendo: olha, mas se eu não fizer, ninguém faz. E, na verdade, o que você deveria pensar é o contrário. Se você fizer, ninguém faz. Nunca. Porque você sempre vai estar fazendo. Você nunca vai dar o lugar para alguém. Você precisa ensinar, capacitar pessoas a fazer. E aí essas pessoas vão liberar o potencial do ministério. E assim a igreja vai poder alcançar um arsenal ilimitado de recursos, de pessoas, de ministérios, de projetos. Então, eu poderia dizer que o maior ativo da igreja, o maior recurso da igreja, se é que a gente pode usar essa expressão, são as pessoas. As pessoas certas. O papel de um pastor é simplesmente levantar as pessoas certas nos lugares certos, debaixo de uma visão certa e aperfeiçoá-los. E simplesmente não atrapalhar Deus. Deus vai levantar as pessoas e colocar essas pessoas para serem ativadas. A gente pergunta muitas vezes, como pastor, qual é o sistema correto para uma igreja, qual é o método certo, como se Deus ungisse métodos. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Eu creio que quando nós escolhemos as pessoas certas vão desenvolver os sistemas certos, as pessoas certas vão achar o lugar certo, as pessoas certas vão criar as ideias certas, as pessoas certas vão atrair os recursos certos. A chave está em desenvolver pessoas. Eu costumo dizer que nós não estamos usando as pessoas para construir uma grande igreja.
nós estamos usando a igreja para construir grandes pessoas. A Bíblia diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor não dá a sua vida por um evento, o bom pastor não dá a sua vida por um bom prédio, o bom pastor não dá a sua vida por um bom departamento. Essas coisas são estruturas importantes, mas elas são meio, elas não são a finalidade. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, eu acredito, Shirla, respondendo de uma forma objetiva, que a chave para o ministério é você entender que você não precisa fazer todas as coisas. Você até pode todas as coisas naquele que te fortalece, mas você não deve fazer todas as coisas naquele que te fortalece. Eu costumo dizer que eu até posso fazer todas as coisas, eu até posso fazer qualquer coisa, mas eu não devo fazer todas as coisas. Então, o pastor precisa entender qual é o centro do chamado, onde a graça, o dom flui na sua vida e levantar outras pessoas para os outros importantes negócios, como dizem Atos no capítulo 6, quando os diáconos foram levantados, mas o pastor precisa ficar com aquilo que ele não pode delegar para ninguém. Eu posso delegar um aconselhamento, eu posso delegar um programa de construção, eu posso delegar uma ação social, eu posso delegar até uma ministração. Mas a visão da igreja eu não posso terceirizar. Eu tenho a responsabilidade de receber de Deus aquilo que Deus quer para aquela obra, para aquele tempo. As outras coisas, eu posso levantar outras pessoas. Vai ser mais fácil para mim e você vai estar também levantando ministros, levantando pessoas para o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Amém. Fantástico. A gente tem uma pergunta aqui, quem está entrando agora e não percebeu, o pastor deu uma abertura para a gente fazer perguntas. Olha que coisa, você não pode perder essa oportunidade. A Fernanda Franca, né? Se você tiver uma pergunta, vai mandando aí, que eu estou anotando tudo aqui para passar para o pastor, porque a gente quer ouvir tudo. Pastor, a Fernanda Franca, ela pergunta, como posso ajudar a minha igreja a ser relevante na minha cidade? Essa é uma pergunta muito boa, Sheila. E eu acredito que o primeiro princípio que a gente deve entender a respeito disso é que, se nós somos membros do corpo de Cristo, isso significa que nós temos uma função. Essa analogia de ser membro, que hoje a gente usa nos clubes, nas associações, time de futebol, política, foi inventada pela igreja. A primeira vez que a palavra membro aparece é quando a Bíblia fala que nós somos membros do mesmo corpo. E uma das analogias que a gente entende em membresia é a analogia da função. Todo membro tem uma função. Não existe nada no seu corpo, e antes que você diga, mas tem o apêndice tem função imunológica. Eu falo isso como médico para você. Não existe nada no seu corpo que não tem função. Se você é membro do corpo de Cristo, você tem uma função específica nesse corpo. Se você é membro de uma igreja local, você tem uma função específica nessa igreja local. Agora, é interessante perceber também que a nossa função no corpo não é uma função meramente departamental. Tem uma passagem que eu gosto muito de citar, quem me ouve ministrando algumas vezes, talvez já tenha ouvido, lá em Êxodo, no capítulo 31, e versículo 1, a Bíblia diz, disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Essa é a primeira vez, Shirla, na Bíblia, que aparece a expressão cheio do Espírito. E a primeira vez que a expressão cheio do Espírito aparece, não se refere a um pregador, não se refere a alguém que está orando por cura, apesar de precisarmos, obviamente, da unção para essas coisas, não se refere a um músico que está adorando cheio da unção e do Espírito, mas ele diz, o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze. Algumas versões diz, para todo tipo de obra criativa. Então, a primeira vez que a Bíblia fala de alguém claramente cheio do Espírito, eu não estou dizendo que ele foi o primeiro homem cheio do Espírito, mas a primeira vez que a expressão cheio do Espírito aparece, está falando de alguém que foi ungido para criar, para fazer toda sorte de invenções. Então, nós precisamos entender que a unção e a multiforme graça dentro da igreja, ela pode habilitar você
para ungir você, literalmente, ser uma influência nos negócios na tua cidade e atrair empresários para o reino de Deus. Talvez ser uma influência na política e atrair políticos para o reino de Deus. Talvez ser uma influência na mídia, nas artes e atrair pessoas através da mídia para o reino de Deus. Então, o trabalho da igreja não é um trabalho apenas de departamentos. Você precisa entender, número 1, você tem uma função. Quando você se encontra na sua função, Efésios 4 diz, todo o corpo bem ajustado, ou seja, no seu lugar, e depois diz, e consolidado pelo auxílio de toda junta. E aí vem a segunda parte importante. A primeira parte é você entender quem você é. A segunda parte é você entender quem são os teus irmãos dentro desse contexto. Com quem você Muito se bom. conecta. Um membro, uma mão, ela tem a função de mão, mas ela só pode ser mão funcional se ela estiver ligada ao antebraço, que está ligado ao braço, que está ligado ao ombro, pescoço e cabeça. Ou seja, a igreja, como membro, você só pode funcionar se você está ligado à cabeça, se você está ligado ao corpo. Então, se você está em uma igreja local, é importante você saber quem você é, mas é importante você estabelecer essa conexão com os demais membros do corpo local. E falando de uma analogia e de uma forma mais direta, é você mesmo conversar com o seu pastor, você conversar com o seu líder direto, expor para ele aquilo que arde no teu coração, expor para ele onde você gostaria de ser treinado e começar a fluir nesse dom através do que o cabeça, que é Cristo, trouxe para esse corpo local, que é a igreja onde você está congregando. Então, eu poderia dizer, de uma forma muito resumida, que é saber quem você é e saber com quem você deve se conectar. São duas chaves importantes para você poder ser uma bênção na sua cidade, na sociedade onde você está inserido. Uma mão fora do corpo, ela é um membro amputado, ela não tem função. Então, você não pode servir a Deus sem estar conectado à igreja, sem estar conectado ao corpo de Cristo, através de uma igreja local. Muito bom. Fantástico. A gente quer reconhecer aí o pessoal lá do Verbo da Vida Angola, né? O pessoal que está entrando aí, muita gente participando, né? Eu queria agradecer aí o seu prestígio, né, para estar nessa live. Que benção. Pastor, a gente tem uma outra pergunta. José Paula Neto pergunta, né? Porque ele disse que ele entendia a compreensão dele da palavra eclésia é chamados para fora. Aí ele pergunta, pode inferir sair de fora do mundo para aprender e voltar influenciando com a nova mudança? Chamados para fora ou chamados de fora. Na verdade, existe mesmo um duplo sentido. E eu, particularmente, não quero dizer que isso é uma doutrina, acredito que esse duplo sentido foi mesmo intencional. Porque a igreja é composta daqueles que foram chamados de fora, mas ao mesmo tempo também foram chamados para fora. Muito então, bom. nós voltamos para aquele dilema, para aquela tensão que a igreja vive, de ser um barco no meio do mar. Ele está na água, mas não deixa a água estar nele. Vai ser muito confortável para a igreja se isolar, se fechar do mundo e não receber nenhum tipo de influência, mas não vai ser a missão dela. Por outro lado, também vai ser muito perigoso a igreja ir para o alto mar e deixar com que a água possa entrar no navio, naufragar e deixar com que o mundanismo tome conta da igreja. Uma igreja viva, dinâmica, ela vai viver com essa constante tensão. Ela está sempre recebendo novos convertidos, essas pessoas vão vir com paradigmas diferentes, com comportamentos diferentes, e a tentativa de influenciar muitas vezes a cultura da igreja vai estar acontecendo, mas é para isso que serve uma eclésia. Nós precisamos entender que nós estamos em uma guerra. Não é uma guerra para vencer o diabo, porque aquela fase que a gente falou no começo da live, o hard power, a guerra das armas, ela já foi lutada. Jesus já foi lá, ele já amarrou um homem valente para poder entrar na sua casa e saquear os seus bens. Agora, tudo que a gente precisa fazer é representar esse reino vencedor. Chegar nesse reino conquistado, nesse mundo conquistado por Jesus Cristo e apresentar esse reino vencedor para eles. Então, eu diria que é uma tensão, mas é uma tensão cultural. É uma tensão de a gente poder influenciar o mundo com os valores, com a cultura do reino de Deus. Bom demais, maravilhoso. A gente tem, pastor,
muita gente, né, nos seguindo, nos assistindo também de outros ministérios, né? A gente tem um Amém. bom número de pessoas do Verbo, né? Mas eu também, como viajo muito, né, tem algumas pessoas que me acompanham que não são necessariamente do Verbo da Vida, mas que É são maravilhoso. do corpo de Cristo, que é maravilhoso, né? A gente tem o pessoal aí da Batista Emanuel, né, Pilar Bahia, pessoal lá de Rio das Ostras, né, da Batista Ebenezer, do pastor Vitor Noro, que é, né, são amigos queridos, né, aprendi a amar desde o final do ano, a gente teve uma conexão muito boa. Então, eu queria cumprimentar você aí que está nos assistindo, né, e dando aí esse prestígio, né? Olha só, a Alessandra Medeiros, ela pergunta: existe uma visão única ou o Senhor vai traçando o caminho e mostrando ao longo do caminho? Essa é a pergunta dela. É uma pergunta muito interessante. Ela pode ser vista debaixo de duas perspectivas. Se existe uma visão única para a igreja, corpo de Cristo, de uma forma geral, ou se ela está falando da igreja local, se existe uma visão única para a igreja local, ou essa visão da igreja local ela vai mudando ao longo do tempo. Eu, particularmente, acredito que a visão da igreja local não muda ao longo do tempo. Talvez a liderança da igreja ela comece a perceber com mais clareza a visão para aquela igreja ao longo do tempo. O Andy Stanley, no livro chamado Visionar, diz uma frase que me chama muita atenção. E ele diz o seguinte: você tem que aprender a escrever a visão de caneta e a rota de lápis. Ou seja, aquilo que você quer alcançar precisa estar claro. E se você receber uma visão de Deus, provavelmente não vai mudar muito ao longo do tempo. Mas o caminho para chegar até aquela visão vai mudar. Talvez alguns métodos precisem ser ajustados, alguns comportamentos, algumas ideias. Então, eu acho que se a pergunta for em relação à igreja local, a resposta é: Deus tem uma visão específica para a igreja local. Visão tem a ver com um alvo, com um destino específico, com um futuro desejado. E se você deseja vários futuros diferentes ao longo do tempo, provavelmente você ainda não entendeu o norte daquilo que Deus tem para a sua vida ou para a instituição que você está liderando. Mas não ter clareza total no caminho para se chegar àquela visão não quer dizer necessariamente que a sua visão não está clara. Você pode até saber o que Deus chamou você para fazer, mas ainda não saber exatamente o como. Muito bom. Tem uma pessoa também, a irmã Rocha Mari Ferreira, ela diz assim, ela pergunta, na sua compreensão, qual a importância da igreja para o povo judeu e para os judeus? Qual a importância da igreja para a chegada do Senhor Jesus em Sião para reinar com o seu povo? Essa pergunta ela é uma pergunta muito interessante e para eu falar de uma forma muito breve, nós poderíamos dizer que na dispensação que nós estamos vivendo, eu sou dispensacionalista, acredito que estamos vivendo a era dos gentios, que estamos vivendo Sim, o tempo da igreja. Para esse momento específico, a igreja é o testemunho de Jesus Cristo para os judeus. A igreja é a embaixada do reino de Deus na terra para esta época. Vai haver uma outra época após o arrebatamento da igreja, onde durante um tempo o povo judeu vai assumir mais uma vez esse protagonismo. Mas eu acredito que, de uma forma geral, a gente deve olhar para a igreja em relação aos judeus com o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo tinha com relação aos judeus. Paulo chega a dizer, acredito que em Romanos, no capítulo 9, que se ele pudesse, ele iria sofrer no inferno para que os judeus sim. pudessem ser salvos. Olha que interessante. E mesmo tendo um chamado para os gentios, por onde ele passava, ele primeiro visitava as sinagogas, ele tentava convencer os judeus de que Jesus era o Cristo, e depois, quando rejeitado pelos judeus, é que ele partia para alcançar os gentios. Então, nós temos essa embaixada para os judeus, nós temos essa responsabilidade profética para com eles. Eu acredito que, se eu fosse resumir de uma forma muito objetiva, o papel da igreja hoje é sermos essa embaixada e provar para o povo judeu, não apenas com argumentos, mas com os sinais, somos testemunhas, aqueles que mostram sinais sobrenaturais, que Jesus é o Cristo,
provar para o povo judeu que Jesus é, de fato, o cumprimento do Antigo Testamento. O povo judeu acredita no Antigo Testamento. Quando nós conseguimos mostrar o cumprimento do Antigo Testamento em Jesus Cristo, seja através de palavras, seja através dos sinais sobrenaturais, eu acho que a igreja está fazendo o papel dela para com os judeus para esse tempo. É muito bom, maravilhoso. Alguém até perguntou, né, como é que você faz para definir as qualidades, né, na vida de alguém, de uma pessoa, né? Ela está pedindo para você falar sobre as principais qualidades que uma pessoa deve ter para cumprir o seu chamado na totalidade. Mas antes de você responder isso, a gente só tem 5 minutinhos, e eu queria que os 4 minutinhos aí restantes, né, porque a gente tem que dar um tempinho para a live ser salva, eu queria que você falasse um pouquinho, pastor, sobre o seu projeto Maximize, porque eu acho que até vai responder, né, e vai ajudar aí a pessoa que perguntou a respeito dessa questão do chamado, né, das principais qualidades, né? A gente tem um público muito bom, a grande maioria, né, das pessoas que me seguem são pessoas que identificam um chamado nelas, algumas não sabem ainda que chamado, mas sabem, Deus tem um chamado na minha vida, e eu acho bem pertinente, né, você falar nesse momento e até divulgar mesmo, né? Eu quero abrir esse espaço aí para você divulgar sobre esse projeto Maximize, porque é um projeto que eu acho que é fantástico e pessoas podem ser grandemente abençoadas se inscrevendo, se associando com você nesse sentido e recebendo um mentoreamento seu. Amém, Sheila. O Maximize, ele tem uma missão de poder inspirar cada uma das esferas da sociedade com os princípios, com os valores do reino de Deus, principalmente através do desenvolvimento de lideranças, de uma forma geral, não apenas lideranças no contexto de igreja. Então, na plataforma do Maximize, nós vamos ensinar princípios de liderança que foram baseados na palavra para que você possa usar em qualquer área. As leis de liderança são como as leis da natureza, elas são universais. Existe uma lei da natureza que é a lei da gravidade. Se eu tropeçar em uma pedra, a lei da gravidade não vai perguntar se eu sou um pastor, se eu sou jovem, se eu sou idoso, se eu sou crente, se eu sou ateu. Ela vai funcionar e ela vai me derrubar. Da mesma forma, os princípios de liderança que Jesus ensinou, que a Bíblia ensinou, se forem usados em uma igreja, vão fazer a igreja crescer. Se forem usados na educação, nas artes, nos negócios, no entretenimento, na política, vão fazer aquela área avançar também. Então, através da plataforma Maximize, você visita o site pastoredilson.com, se associa conosco, se torna parceiro com um valor mensal que você vai escolher, nós não predeterminamos, e você vai ter acesso a um login, senha, com conteúdo exclusivo em vídeo, para que a gente possa mentorear você a respeito desses princípios de liderança. Se você é um líder, a plataforma Maximize, como o nome sugere, existe para maximizar a sua liderança. Maravilha. A gente tem pessoal de Lagoinha, Niterói, minha amiga Cris, lá do Verbo Argentina, está aí com a gente, Angola também, pessoal daí da Batista Emanuel, de Petrolina, né? O pessoal está conectado aí, Nova Aliança, Taguatina do Norte, é muita gente conectada, que coisa maravilhosa. Pastor, a gente só tem 2 minutos finais, eu queria deixar aí esses 2 minutinhos, né, para você fazer as suas considerações finais. Bruno, meu amigo, está aí também participando, né? Ele é de Petrolina, é ovelha sua, né, pastor? Isso mesmo. E é isso. Aí eu queria, né, só para você encerrar com 2 minutinhos aí, fazer as considerações finais e já agradecer bastante o pessoal por ter participado e, mais uma vez, aí, incentivar você a ofertar na vida e nesse projeto maravilhoso, né, na vida do pastor Edilson de Lira, que você vai ser grandemente abençoado. E semana que vem a gente vai ter uma live, né, encerrando esse assunto com o pastor Janduí, lá de Pinheiros, e vai ser maravilhoso um tempo com ele também, né? Mas, pastor, fica aí as suas considerações. Vou fazer as considerações respondendo a pergunta que você fez a respeito das qualificações para o ministério. Eu poderia falar 4 de uma forma muito resumida. A primeira delas, tenha um coração ensinável. Se submeta a alguém que tem experiência, que tem autoridade, que tem unção, que tem uma história e que pode depositar valores e depositar depósitos espirituais na tua vida. Segunda característica, ame pessoas. O ministério não tem a ver com a tua promoção pessoal, tem a ver com levantar outros.
Se você quiser ver a grandeza de um líder, você precisa olhar para as pessoas que estão próximas dele. Terceiro conselho que eu poderia dar para você é: esteja próximo daquele que chamou você. A Bíblia diz que Jesus chamou os 12 para estar com ele e os enviar a pregar. Então entenda que o vinde é mais importante do que o ide. Não adianta tentar fazer o ide sem cumprir antes o vinde. Então, tenha um coração ensinável, ame as pessoas, esteja próximo daquele que chamou você e seja um líder pelo exemplo, porque ninguém vai ser levado, você nunca vai levar alguém. Pastor, me perdoe. A Eu culpa não acho, foi sua, a culpa foi do Mark Zuckerberg. olha, eu não queria que você fosse interrompido no meio, então eu só estou te dando aí 2 minutinhos mesmo para você encerrar, e muito obrigado aí pelo seu tempo, pelas preciosas palavras de sabedoria que a gente recebeu. Amém, Sheila. Para mim é que é um prazer muito grande estar com você, com o pessoal que também te acompanha. Como eu estava dizendo, eu estava concluindo dizendo que as qualificações para o ministério, se eu pudesse resumir em 4, seria amar as pessoas, seria ter um coração ensinável, seria você estar perto daquele que te chamou e você liderar, por exemplo. Amar Amém. pessoas porque as pessoas são o alvo do ministério, né? Quando eu falo sobre você liderar, por exemplo, é porque você nunca vai levar as pessoas para um lugar que você nunca foi primeiro. Pedro, por exemplo, disse àquele coxo na Porta Formosa: o que eu tenho, eu te dou. O que nós temos, nós podemos dar a alguém. Aquilo que a gente sabe, que a gente leu, a gente pode até falar. Mas quem a gente reproduz em outras pessoas. Então, Muito o que eu bom. tenho, eu te dou. Então, basicamente, esses 4 conselhos que eu falei: liderar pelo exemplo. Não estou falando na mesma ordem novamente, porque a gente está falando de uma forma bem espontânea, mas liderar pelo exemplo, amar as pessoas, estar perto daquele que chamou você e ter um coração ensinável. Se você está começando no ministério e você quer 4 coisas para a sua vida que vão fazer a diferença, pega esses 4 conselhos. E eu quero falar especialmente desse ter um coração ensinável. Fica perto de pessoas, serve aqueles que já estão lutando as batalhas que você sabe que um dia você vai lutar. É Uau. interessante perceber isso, porque quando a gente olha, por exemplo, para a história de Davi, Davi foi ungido rei, mas a Bíblia diz que Davi ia levar comida para os seus irmãos que estavam na batalha. E aí, no meio daquele processo, ele encontra Golias, ele encontra aquela oportunidade, ele encontra aquele desafio, e ele cresce, e ele toma a posse, não agora a unção, porque ele já havia recebido, mas ele toma o crédito necessário, o know-how necessário para que ele se tornasse, de fato, rei em Israel. Então, o que é que Davi estava fazendo? Davi estava levando alimento para aqueles que estavam lutando as lutas que um dia ele iria lutar. Então, alimenta a visão daqueles que estão vivendo aquilo que um dia você sabe que vai viver. Talvez você não tenha toda a visão clara a respeito do teu chamado, a respeito daquilo que você vai fazer. O que é que você faz? Você serve, você alimenta alguém que tem uma visão clara e que pode te mentorear. Alimenta aqueles que estão lutando as lutas que um dia você vai lutar também. Uau. Então, são 4 princípios aí para você que fez essa pergunta. Nem sei se você ainda está aí na live com a gente, mas se não está, certamente alguém recebeu. Que bênção, maravilha. Tenho nem palavras para dizer como foi precioso, pastor. Um beijo em Mísia, um beijo na fofura de Liz. Ela é maravilhosa. Pastor, um abraço, amo sua vida, amo sua família e estamos junto aí na parceria no ministério, viu? Obrigada por tudo. Amém, Sheila. Sempre um prazer estar com você. Espero que em breve você esteja aqui também presencialmente com a gente em Amém. Petrolina. O pessoal ama você demais. Não apenas a gente, mas a igreja como um todo. Petrolina está te esperando. Amém. O povo aí é maravilhoso. Um abraço, gente. Obrigado por tudo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.